Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Google Meet, também no YouTube. Como o professor Alexandre mencionou, eu vou estar apresentando aqui as ferramentas que a gente vem desenvolvendo, né, para utilizar o modelo Sentry, né, para facilitar tanto o processo de calibração e validação do modelo, quanto para possibilitar o uso do modelo em escala de paisagem. Então, você rodar o modelo para grandes áreas. Eu sou Claudinei Santos, trabalho aqui no LAPIG com os professores Laerte e professor Alexandre, no grupo de modelagem, e nós estamos, então, com esse objetivo de mapear os estoques e entender a dinâmica, né, simular a dinâmica dos estoques de carbono nas áreas de pastagens no Brasil. Nós já começamos, no âmbito da minha tese, como o professor Laerte mencionou, a fazer uma análise para estimar os estoques de carbono nas áreas de pastagens do Cerrado, utilizando o modelo Sentry. Então, eu vou utilizar esse exemplo, né, essas análises que a gente fez para o bioma Cerrado, para mostrar as dificuldades e as necessidades que a gente foi percebendo de desenvolver algumas ferramentas e algumas estratégias para automatizar o processo de uso do modelo. Então, vou utilizar como exemplo para mostrar o que a gente vem desenvolvendo, tá? E que a gente tem interesse de estar também compartilhando com os outros grupos que vêm trabalhando com modelos com o modelo Sentry ou com modelos que funcionam de um modo parecido, e as ferramentas podem, então, ser adaptadas. O modelo Sentry, ele funciona, ele é um modelo em DOS, né, como já foi mencionado, funciona por linha de comando. Então, é um modelo, ele é um modelo muito versátil, tem vários parâmetros que você pode configurar, e com isso é possível, por meio desse modelo, você simular diversas condições de uso da terra e dinâmicas de manejo. Essa versatilidade do modelo, nessa possibilidade de ajuste a diversas condições de uso da terra, é um dos grandes pontos fortes do modelo. Por outro lado, por ser em ambiente DOS, funcionar por linha de comando, ele é um modelo que o seu uso para um conjunto de pontos muito grande se torna-se uma limitação. E o processo também de calibrar e validar o modelo é um ponto limitante, né? O quanto que o pesquisador vai ter que rodar o modelo ali centenas de vezes para os pontos de calibração e validação. E aqui eu volto novamente ao exemplo que a gente tem para o bioma Cerrado, onde a gente tinha um conjunto de pontos para calibrar o modelo, e aí você precisa ajustar os parâmetros, avaliar os resultados e verificar qual que foi o efeito desses parâmetros que foi ajustado. Então, esse funcionamento do modelo, de uma forma manual, ele limita a quantidade de análise ali, de ajuste, de simulações que o pesquisador pode fazer por uma questão, inclusive, de tempo, né? Com isso, nós desenvolvemos um conjunto de scripts em R para automatizar esse uso do modelo. Eu não vou entrar aqui em detalhes do script em si. Nos dias 16 e 17 de novembro, a gente vai ter um processo de treinamento para o uso desse conjunto de script, para também mostrar as possibilidades de aplicação para outras finalidades, e aí a gente vai compartilhar os códigos, né, todos os scripts via GitHub, e aí a gente vai entrar em detalhes, fazer ali o processo mesmo de hands-on, de mão na massa mesmo. Aqui eu só vou mostrar as funcionalidades e as necessidades que a gente foi identificando. Então, por meio desse script, a gente consegue automatizar o processo de simulações, né, para ajuste ali do modelo, né, parametrização do modelo. O usuário informa quais os parâmetros que ele quer alterar, quais os valores desse parâmetro. Isso pode ser feito por uma tabela ou no próprio código. E uma vez executado o script, as várias simulações que foram definidas, então o usuário pode
colocar ali centenas de simulações, as várias simulações elas são retornados os resultados com gráficos também que o usuário pode estar customizando e vai mostrar qual que foi o efeito de cada uma dessas simulações no ajuste do modelo e também uma distribuição aqui, um ajuste dos pontos, quais os pontos que estão mais distante dos valores de referência ou que estão fora do limiar estabelecido pelo usuário. Então, essa funcionalidade, ela foi bastante interessante e possibilitou a gente fazer uma série de testes para ter o modelo calibrado e validado para o bioma cerrado. A outra possibilidade que, com esse conjunto de scripts, foi de fazer análise de sensibilidade. Então, simular, por exemplo, qual que é o efeito da pressão de pastejo nos diferentes estoques de carbono, então, ali nos diferentes compartimentos, né, na biomassa aérea, viva e morta, nas raízes, no carbono no solo, tudo isso foi facilitado, né, com esse conjunto de códigos e essa estratégia que a gente desenvolveu. Então, só mostrando exemplo rapidamente, a gente pode simular a pressão de pastejo, a produtividade, qual que é o efeito da idade da pastagem, né, nessa dinâmica do estoque de carbono. E aí, uma vez que a gente teve o modelo calibrado e validado para o bioma cerrado, a gente entrou na segunda parte do desafio, que é agora rodar esse modelo para as áreas de pastagens de todo o bioma, né? Para isso, a gente precisa rodar o modelo pixel a pixel, e para cada pixel que você vai rodar o modelo, para cada ponto que você vai rodar o modelo, é necessário informar quais as características daquele ponto. Então, é necessário ter informações climáticas, né, temperatura, precipitação, informações de textura, densidade e o pH do solo. E como a gente está simulando pastagens, né, a gente precisa ter também uma informação de a partir de quando a gente vai começar a fazer essas simulações, né? No caso da pastagem, a gente tem uma série de mapas, né, no âmbito do projeto Map Biomas, que abrange o período de 1985 e aí atualizando aqui até 2020, né? Essa série de mapas está atualizada já até 2020. Então, nós conseguimos identificar qual foi o ano que essa área foi convertida para pastagem e informar para o modelo que é para iniciar a simulação a partir daquele ano. A gente utilizou como base de dados, né, de clima o Terra Climate e de solos o Soil Grids. Eu vou passando rápido aqui, a gente já está um pouco avançado no tempo. E para a idade da pastagem, essa série, então, de mapas que a gente tem aqui no LAPIG no âmbito do Map Biomas. Trabalhamos com a resolução espacial de 1 quilômetro, então a gente teve cerca de 50 milhões de hectares de pastagem no bioma cerrado, com essa resolução, para o ano aqui de referência de 2017. E aí o desafio era pegar cada conjunto de informações dessa, então, série de dados climáticos, dados do solo, conversão da pastagem, e informar isso aqui nos diversos arquivos de configuração do modelo. Nós desenvolvemos, então, um conjunto de scripts para fazer isso, né? Uma vez que as bases de dados elas foram todas padronizadas, a resolução espacial de 1 quilômetro, nós desenvolvemos um conjunto de scripts que extrai essas informações e imputa essas informações direto nos arquivos de configuração do modelo. Feito isso, a gente consegue, então, executar o modelo de forma automatizada para para cada pixel, conseguindo, então, rodar o modelo para grandes áreas. Nesse processo, nós conseguimos automatizar também o processo de rodar o modelo em paralelo, né, no computador, utilizando todo o recurso, maximizar o uso de recursos dos computadores, né. Só um exemplo aqui para rodar para o bioma cerrado, nós utilizamos 12
12 máquinas, 12 workstations, PCs normais, processador i7, i5, configurações de hardware variável, assim, e que somaram 42 core, né, 42 núcleos, 84 threads de processamento. E aí uma das vantagens, né, da forma que a gente desenvolveu esse conjunto de script é que a gente, vamos ver aqui no chat, tá? A forma que a gente desenvolveu esse conjunto de script é que a gente consegue usar o máximo de recursos de cada máquina. Então, se a máquina tem, por exemplo, 16 núcleos de processamento, o script vai utilizar, a ferramenta vai utilizar todos esses núcleos. Se ela tem 4 núcleos, vai utilizar esses 4 núcleos. E a gente trabalha em blocos de processamento, então a quantidade de memória do computador também, né, aspectos mais técnicos, se a máquina tem 8 GB de memória, esse conjunto de ferramentas vai funcionar. Se ela tem 32 ou 64 GB, também vai funcionar utilizando blocos que seja compatível com a configuração de cada máquina, né? O volume de dados gerado é grande, a gente gerou em torno de 4 terabytes de dados, mas outra vantagem é que você pode definir quais os resultados que você quer armazenar. Então, a gente armazenou todos os resultados para possíveis necessidades de reanálise, mas se o usuário tem uma limitação em termos de hardware, por exemplo, ele pode optar por não guardar todos esses resultados, né? Então, ficou uma ferramenta bem interessante nesse sentido e a gente conseguiu, com isso, rodar o modelo para para todas as áreas de pastagens aqui do bioma Cerrado, com essa resolução de 1 quilômetro, produzindo não só um mapa, né, uma imagem, mas sim uma série temporal de 2000 até o ano de 2019, ali dezembro de 2019. Então, nós tivemos essa série temporal, nós trabalhamos com 4 variáveis, né, que estão relacionadas aos estoques de carbono na biomassa aérea, viva e morta, nas raízes, e o estoque de carbono na matéria orgânica do solo. Isso possibilita a gente analisar a dinâmica, né, desses estoques ao longo do tempo. E aí, como já mencionamos, no dia 17, eu estou passando só a funcionalidade da ferramenta, e no dia 16 e 17 de novembro nós vamos mostrar detalhes e como que o uso dessa estratégia de blocos de processamento, já com esse conjunto de scripts desenvolvido que funciona em processamento paralelo e distribuído, pode ser aplicado para outras atividades, outras iniciativas também que trabalhem com imagens, com séries temporais de imagens. Então, a gente avançado aqui no tempo, eu quis passar bem rápido, eu agradeço a todos. Retorno ao professor Alexandre.